Aprenderemos aqui como formatar textos no AutoCAD. Quando trabalhamos com textos, encontramos diversas formas de deixá-lo de acordo com as nossas necessidades. Para cada tipo de texto, encontramos uma forma específica de edição. Para textos criados através da ferramenta Single Line, encontramos a forma de edição através da paleta Properties. Já para textos criados através da ferramenta Multiline Text, encontramos um painel com uma aba específicos para a edição deste tipo de entidade. Veremos então como editar os textos criados através da Multiline Text. Para isso, damos um duplo clique sobre o texto desejado e veja que a aba Text Editor é exibida. Nela conseguimos modificar a organização aqui do texto. Vamos utilizar aqui uma formatação de justificado. Podemos alterar a fonte aqui, definir negrito, itálico, sublinhado. Tudo isso nós conseguimos modificar através da Text Editor. Além disso, ainda conseguimos utilizar o recurso de coluna. Colunas dinâmicas, manuais, que daí no caso aqui, à medida que eu vou reduzindo o tamanho da caixa de texto, vão surgindo colunas. Veja que aqui, aumentando a área do texto, não existe uma coluna, é exibida somente uma coluna. E à medida que vou reduzindo a área, outra coluna é criada. Isso nós controlamos através desse botão, Columns, onde não é para existir colunas nos textos criados no AutoCAD, ou colunas dinâmicas, onde eu vou definir manualmente a altura ou a altura da caixa de texto de forma automática, ou ainda colunas estáticas, onde eu defino 2, 3, 4, o número de colunas necessário para inserir o texto. Eu acho interessante sempre manter a Dynamic Columns com Manual Height, porque daí assim eu posso definir através do tamanho aqui manual, como eu mostrei aqui para vocês, a definição das colunas, quantas colunas eu quero, a altura que elas terão, entre outros. E esses são os recursos que nós encontramos de edição de textos com a ferramenta Multiline. Podemos visualizar que basicamente é a mesma coisa que um editor de texto, onde podemos escolher, as fontes, formatação, negrito itálico, justificado, bullets, espaçamento entre linhas, colunas, inserção de símbolos. Para sair da edição de texto, clicamos em Close Text Editor e veja que a formatação é salva. Então, agora vamos para Single Line Text. Veja que dando um duplo clique, eu posso alterar o que foi digitado no texto. Mas, para alterar fonte e tamanho, entre outros, utilizamos a paleta Properties. Ao selecionar, visualizamos aqui a opção Text. Nela podemos alterar a cor do texto, o estilo do texto, se será anotativo ou padrão. No caso aqui está o padrão, forma de alinhamento, tamanho do texto, entre outras informações. Nesse caso aqui, vamos modificar o tamanho dele. Vamos colocar aqui o número 4 e confirmar com um Enter. Veja que automaticamente o tamanho do texto ficou maior. Então é assim que conseguimos editar a Single Line Text. Como podemos observar então aqui, a Single Line Text tem menos opções de configuração, de formatação de texto que a Multiline Text. E assim vimos como editar textos e formatá-los no AutoCAD. E vimos também que para cada tipo de ferramenta de inserção de texto no AutoCAD, encontramos uma forma diferente de formatação e edição.